Então, pessoal, aqui estão, não é, os arcebispos, os cardeais arcebispos do Rio de Janeiro, aqui na Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, a gente vê Dom Jaime de Barros Câmara, não é? E logo ali está Dom Eugênio, de quem a gente fala nos outros vídeos. Aqui estarão os futuros arcebispos do Rio de Janeiro e também, eventualmente, bispos auxiliares, não é? Poderão ser enterrados aqui nesta cripta da Catedral de São Sebastião. Bom, pessoal, aqui nós temos o terceiro bispo da Diocese do Rio de Janeiro, diocese erigida em 1676 pelo Papa Inocêncio XI, não é? Elevando a prelazia de São Sebastião aqui no Rio, que era subordinada à Diocese de São Salvador da Bahia, à categoria de diocese. Esse terceiro bispo do Rio de Janeiro, Dom Francisco de São Jerônimo de Andrade, não é? Veio para cá em 1702, ele chegou em 8 de junho, aqui está uma data de 11 de junho, que foi quando ele tomou posse solene, não é? E ele morreu em 7 de março de 1721. Há uma questão aqui, isso aqui é o ossuário de Dom Francisco de São Jerônimo, cujos restos mortais estavam no Palácio da Conceição, antiga sede do bispado, residência episcopal, não é? E foram trazidos para cá, na Catedral Nova de São Sebastião do Rio de Janeiro, que, enfim, é obra da década de 1960, 70. Dom Francisco chegou a ser co-governador da capitania do Rio de Janeiro, né? E acaba os seus dias aqui no Rio. Ele foi o terceiro bispo do Rio de Janeiro. Vejam que é muito lá do passado, né? No século XVIII, transição do século XVII para o XVIII, quando teve o primeiro bispo, o segundo bispo, ele é o terceiro bispo de São Sebastião do Rio de Janeiro. Aqui temos Dom José Joaquim Justiniano Mascarenhas Castelo Branco, o sétimo bispo do Rio de Janeiro, que chegou como bispo coadjutor, mas já com direito à sucessão à cátedra, e sucedeu muito rapidamente. É um bispo, é um prelado português da transição, não é? A gente está vendo, do século XVIII para o século XIX, governou o Rio, a diocese de 1774 a 1805, morreu, não é? Viveu e morreu no Palácio da Conceição. E foi um bispo de formação jesuítica, não é? Foi bacharel em Direito por Coimbra, era evidentemente da nobreza portuguesa, era neto do governador de Cabo Verde, como a gente vê, era mascarense, era Castelo Branco, não é? Então, foi um bispo extremamente culto e que, claro, promotor da Inquisição do seu tempo, não é? E que trabalhou pela formação melhorada do clero, não é? Em entendimentos com os ministros. A gente lembra que isso, ele vive, portanto, a época do Marquês de Pombal, não é? Então, é um bispo que tem que conviver com todo aquele regalismo, que parece que, enfim, ele era até conectado, mas ele lutava pela formação, pela melhoria da formação do clero, não é? E parece que a rainha Dona Maria I o tinha em alta conta. Então ele governou o Rio justamente na transição para o que acontecerá logo 2 anos depois que ele morre, que é a saída da família real de Lisboa para o estabelecimento da família real no Rio de Janeiro. Aqui Dom José Caetano da Silva Coutinho, 8º bispo do Rio de Janeiro, que governou a Diocese do Rio de Janeiro de abril de 1808 a janeiro de 1833, era nascido em 1768 em Caldas da Rainha, em Portugal, um bispo importantíssimo da história do Brasil, presidente da primeira Assembleia Nacional Constituinte do Brasil, não é? Dom José Caetano, absolutamente íntimo, não é, da família real portuguesa, depois família imperial brasileira, casou e batizou, não é, os príncipes, os membros da dinastia todos, e foi, obviamente, político também, a seu modo. Bispo capelão-mor, bispo do Rio, já tinha uma conexão, era arcebispo titular de Crangonor na Índia portuguesa, já tinha uma grande ascendência, não é? um grande renome, não é? Com a família real de Portugal e depois com a família imperial do Brasil. Foi também muito preocupado com a formação do clero do Rio de Janeiro, e teve um papel, como eu disse, na política, né? Como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Então foi um homem que na história do Rio de Janeiro e na história do Brasil é extremamente famoso, não é? Mas que, para nós, né, historiadores, conhecemos o século XIX, mas que de fato hoje em dia, cuja memória é muito pouco revisitada. Aqui temos Dom Manuel do Monte Rodrigues de Araújo, 9º bispo do Rio, sucessor de Dom José Caetano, governou de abril de 1840 a junho de 1863, portanto muito tempo, né? Foi um bispo importante, político também, na verdade já tinha sido até deputado pelo Recife, por Pernambuco, ele era recifense, não é? Também foi preocupado com a formação do clero, não é? E bispo capelão-mor, batizou e casou, não é? O
os membros da família imperial, batizou Dona Isabel do Brasil. Na verdade, ele é famoso na história do Brasil também pelo título nobiliário que Dom Pedro II o titulou Conde de Irajá, quando ele havia batizado enfim, não é, cuidado dos filhinhos que foram nascendo do casamento de Dom Pedro com Dona Teresa Cristina. Ele foi quem abençoou essa união de Dom Pedro e Dona Teresa Cristina, não é? Em 1843. Em 1845 nasce o príncipe imperial Dom Afonso Pedro. Depois vai ter a princesa Dona Isabel, a princesa Dona Leopoldina Teresa e o príncipe Dom Pedro Afonso. Todos foram batizados por ele, todos foram, enfim, ele conheceu, cuidou, mas só sobraram as duas meninas, né? Então ele foi o bispo da infância, não é? E adolescência de Dona Isabel do Brasil. Não chegou a casá-la com o príncipe Gaston de Bourbon-Orleans, porque ele morreu em 1863. Mas Dom Manuel do Monte, o conde de Irajá, é também um personagem famoso da história não só eclesiástica brasileira, mas da história política do Brasil também, hoje certamente bastante esquecido. Aqui nós temos Dom Pedro Maria de Lacerda, que governou a Diocese do Rio de Janeiro de 31 de janeiro de 1869 até 12 de novembro de 1890, um carioca, não é? Um bispo, na verdade, que era de uma família tradicional, né? Era filho de um capitão de fragata, foi muito bem criado também, aluno do Seminário São José. E Dom Pedro Maria de Lacerda foi um bispo ingente, um bispo que trabalhou pela formação no clero, né? Do clero do Seminário São José, claro, dos seminaristas. Era extremamente ligado à família imperial, né, brasileira, claro, que era o bispo capelão-mor, né, e era, portanto, quem oficiava os atos todos da família imperial. Ele, na verdade, morre, vocês vejam, que quase um ano após o golpe da proclamação da República. Por quê? Porque ele na verdade, já vinha muito adoentado, né? Sofreu com a questão episcopo-maçônica, ele era considerado um bispo ultramontano, não é? É a linguagem do século XIX, né? A gente relativiza, historiciza, mas era o que tinha. E ele sofreu muito com a chamada proclamação da República, porque ele não podia aderir, não é, à República pela sua ligação com a família imperial. Mentiram dizendo que ele aderiu, e aí ele ficava mais sofrido no Palácio da Conceição e acabou com essa série de padecimentos, adiantando o seu processo de falecimento, que se deu em novembro de 1890. Aqui nós temos Dom João Esberrar, que tinha mais prenomes, né? Tinha Tiago, tinha José, eu acho, que foi o primeiro arcebispo do Rio de Janeiro, governando a arquidiocese, que havia sido elevada em 1892, né? De 1894 a 1897. Esse bispo tem uma história muito curiosa. Ele é um hispano-belga, imigrado muito criança para o Brasil, estudou a vida toda no Rio de Janeiro, numa família que não era rica de posses, mas também não é paupérrima. Estudou com irmãs de caridade na Rua das Marrecas, no centro do Rio, e se tornou, depois que entra para o Seminário São José, aqui do Rio de Janeiro, o esquindiz do bispo Dom Pedro Maria de Lacerda. E Dom João Esberrar, portanto, Dom Pedro Maria de Lacerda, no fundo, preparava Dom João Esberrar para ser o seu sucessor, né? Até que vem o quê? Vem a República em 1889, no fim do ano, né, de 89. E aí ocorre no clero, no alto clero brasileiro, essa grande cisânia que foi com a República, não é? Então, Dom João Esberrar, quando se torna arcebispo, e ele havia sido bispo coadjutor de Olinda e tinha chegado aí para lá, ficou como bispo pouco tempo e volta, né? Porque nós sabemos que Dom Pedro Maria de Lacerda morreu. Então, Dom João Esberrar se torna primeiro arcebispo, toma posse como tal, mas nunca vai ter uma relação completamente tranquila com o governo da República, porque era declaradamente monarquista, não é? E não admitia a República, como Dom Pedro Maria também não, e como tantos clérigos, né? Considerando que havia sido um golpe militar e que não tinha legitimidade popular. Sobretudo, era um governo, segundo ele e outros bispos, que não era legítimo, porque também não era, do ponto de vista canônico, né, do ponto de vista teológico, não só havia tido um golpe, mas também porque a monarquia no Brasil é que tinha esse lastro de popularidade. Aqui, pessoal, nós temos Dom Jaime de Barros Câmara, foi cardeal Câmara, quarto arcebispo do Rio de Janeiro, que é um bispo muito famoso da história do século XX do Brasil, não é? Foi presidente do CELAM, teve uma projeção política e social muito grande, não é? Aqui na história do Rio de Janeiro muito se fala, né, do arcebispo, cardeal arcebispo Dom Jaime
Câmara, não é? Foi conhecido, era parente de Dom Helder Câmara, né? Que também foi um arcebispo muito conhecido, não é? E há, enfim, uma infinidade de muito mais citações frequentes sobre o cardeal Câmara do que sobre alguns de seus antecessores. Então aqui a gente está vendo que foi aposta essa placa, não é? Com a presença de Sua Santidade o Papa João Paulo II, em memória do cardeal Câmara, em 3 de julho de 1980, não é? Na primeira visita do Papa João Paulo II ao Brasil. Aqui, amigas e amigos do canal História do Brasil, como você nunca viu, nós temos Dom Eugênio de Araújo Cardeal Salles, o 5º arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro, governou de 1971 a 2001, foi um bispo extremamente preocupado também com a formação do seu clero, é conhecido demais na história do Brasil do século XX, não é? Era potiguar, nasceu em 8 de novembro de 1920, faleceu aqui no Rio de Janeiro como arcebispo emérito, evidentemente, em 2012. Eu mesmo conheci muito o cardeal Salles, né? Dom Eugênio Salles. Empenhado, não é? Em combater os desmandos, não é? De parte dos militares que estavam no poder na última ditadura do Brasil. Então, Dom Eugênio é muito querido, não é, aqui no Rio de Janeiro, muito querido, né, pelo povo católico, pelos padres, os bispos, porque teve um governo muito intenso e muito favorável a, como eu disse, a formação do próprio clero e, claro, as instituições católicas, né? Inclusive, nós estamos na Catedral do Rio de Janeiro, de que ele foi o grande símbolo, né? A Catedral Nova de São Sebastião, aqui no centro do Rio.